Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, manhã ensolarada. A luz do sol entrava pelas grandes janelas salientes do Sterling Hotel, iluminando o piso de mármore e os lustres brilhantes. Nesse ambiente luxuoso, Emma Johnson se movia com seu carrinho de limpeza silenciosa, metódica, invisível para os hóspedes apressados e arrogantes. Naquela manhã, Richard Lawson, um empresário conhecido por sua arrogância e poder, entrou no saguão. Seus olhos percorreram o espaço com um ar de superioridade. Ele notou Emma limpando distraidamente uma mesa perto do balcão da recepção. Com um gesto de desdém, apontou para ela e disse na frente de todos os funcionários: "Você chama isso de trabalho? Até uma criança conseguiria fazer melhor." Emma, sem perder a compostura, ergueu lentamente os olhos. Sentiu o olhar dos outros funcionários sobre ela, uma mistura de constrangimento e preocupação. Mas não disse nada. Aprenderá que a dignidade era melhor do que a raiva e que toda humilhação continha uma lição silenciosa. Richard, satisfeito com o resultado, virou-se, convencido de que havia dominado a situação. Mas o que ele não sabia era que Emma não era uma mera faxineira. Sua força interior, perspicácia e inteligência logo fariam perceber que acabará de cometer o maior erro de sua vida. Neste salão brilhante, sob o olhar indiferente de clientes e funcionários, uma lição de humildade estava prestes a acontecer. O dia mal havia começado quando o saguão do Sterling Hotel já fervilhava com a agitação de sempre. Emma empurrava seu carrinho de limpeza com precisão, garantindo que cada canto brilhasse sob os lustres majestosos. Ela se movia silenciosamente, evitando o olhar de hóspedes apressados e funcionários ocupados demais supervisionando suas próprias tarefas. Foi nesse momento que Richard Lawson reapareceu, com o celular encostado no ouvido. Ele nem olhou para onde estava andando e esbarrou levemente em Emma. Sem se desculpar, encarou-a e disse com altivez: "Cuidado com o seu passo. Você não consegue fazer seu trabalho direito, não é?" Os outros funcionários desviaram o olhar, inquietos. O saguão, normalmente silencioso, pareceu prender a respiração. Emma pousou delicadamente o pano e ergueu a cabeça. Seu olhar permaneceu calmo, mas por trás daquela aparência serena, uma mistura de raiva e orgulho fervilhava. Ela sabia que reagir com agressividade só alimentaria a vaidade de Richard. Ela sorriu levemente e respondeu com uma voz calma, quase gentil: "Garanto que está tudo sob controle, Sr. Lawson. Se desejar, posso verificar esta área mais uma vez." Richard caiu na gargalhada dos clientes que estavam começando a notar a cena. "Controle", disse ele, balançando a cabeça. "Você é patético. Eu pago milhões para manter tudo funcionando perfeitamente, e você? Você tem que limpar tudo?" Emma curvou-se levemente e silenciosamente. Mas essa reverência não era de submissão, era a de uma mulher consciente do seu valor, que jamais deixaria um homem arrogante ditar sua dignidade. Naquele momento, algo mudou sutilmente nos olhos de Richard, mesmo que ele não percebesse. Por trás da arrogância e da zombaria, havia agora um interesse involuntário, um espanto silencioso diante da calma e do autocontrole de Emma. E naquele luxuoso saguão, quando Richard pegou o telefone novamente para parecer ocupado, um duelo silencioso havia começado, entre a arrogância e a dignidade. Na manhã seguinte, o Sterling Hotel estava ainda mais movimentado do que o normal. Os hóspedes chegavam com pedidos cada vez mais extravagantes, e a equipe corria de um lado para o outro antecipando cada capricho. Emma, como sempre, movia-se calmamente com seu carrinho, organizando sua agenda mental para não esquecer nada. Richard Lawson, ainda em seu terno impecável, entrou no saguão, visivelmente apressado e preocupado. Um erro havia acabado de ocorrer na organização de uma reunião crucial. Um arquivo importante havia desaparecido e a tecnologia da sala de conferências se recusava a funcionar. O pânico começou a transparecer em seu rosto, e os participantes se apressaram para encontrar uma solução. Emma, percebendo a cena, interveio com surpreendente calma. Aproximou-se silenciosamente e disse: "Sr. Lawson, se me permite, posso ajudá-lo a restaurar a ordem na sala. Vi como o sistema está configurado e há uma solução rápida." Richard a encarou com uma mistura de surpresa e descrença estampada em seu rosto. Ele não estava acostumado com alguém de sua posição inferior ousando falar com ele daquele jeito, muito menos propor uma solução. Mas pragmaticamente concordou. "Tudo bem, vá em frente então", ele disse, um pouco hesitante. Em poucos minutos, Emma resolveu o problema técnico. A reunião começou pontualmente e os assistentes e clientes presentes ficaram impressionados com a rapidez e eficiência da jovem.
Richard, por sua vez, permaneceu em silêncio, com o ego ferido, mas uma parte dele estava estranhamente intrigada. Ao sair da sala, lançou um olhar furtivo para Emma, que continuava seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Havia algo desconcertante em sua calma e autocontrole. Pela primeira vez, Richard Lawson sentiu que a pessoa que havia ridicularizado no dia anterior não era uma pessoa comum. E assim, o que começara como uma humilhação pública transformou-se lentamente num reconhecimento silencioso da competência e força de Emma. Richard ainda não sabia, mas sua arrogância logo encontraria sua primeira verdadeira lição de humildade. Nos dias que se seguiram, Richard Lawson não pôde deixar de notar Emma. Sempre que passava pelo saguão do Sterling Hotel, havia realizando suas tarefas com surpreendente precisão e eficiência. Ela limpava, organizava e previa problemas antes mesmo que eles surgissem. O que mais o intrigava era sua calma absoluta, mesmo diante dos hóspedes mais exigentes e das situações mais estressantes. Certa manhã, quando um cliente famoso reclamou em voz alta do péssimo atendimento, Emma interveio com delicadeza, mas firmeza. Ela resolveu a situação sem levantar a voz, e o cliente saiu visivelmente satisfeito, esquecendo as reclamações iniciais. Richard, observando a cena do lounge, sentiu uma pontada de admiração misturada à vergonha. Ele, acostumado a ver todos se curvarem à sua autoridade, estava testemunhando uma força silenciosa que não conseguia controlar. Mais tarde naquele dia, Richard se viu preso em um elevador quebrado com Emma e outros 2 funcionários. Durante os minutos de espera, ele observou o comportamento dela. Ela tranquilizou os colegas com calma, organizou mentalmente seus próximos passos e não demonstrou nenhum sinal de pânico. Para Richard, essa situação revelou um contraste marcante com seu comportamento habitual. Em cada interação, Richard percebia que Emma possuía uma inteligência prática, intuição e uma capacidade de liderança discreta que ele jamais suspeitara. Começou a se perguntar como uma governanta podia ser tão organizada, tão competente e tão digna, apesar das humilhações que ele lhe infligiu. Essa observação silenciosa marcou uma reviravolta na mente de Richard. Uma parte dele, que ele ainda não havia admitido, começava a questionar seus julgamentos precipitados e sua arrogância habitual. Emma, sem saber, estava ensinando uma lição valiosa ao empresário mais confiante do hotel. E à sombra dessa admiração nascente, uma tensão sutil tomou conta, uma mistura de respeito, curiosidade e intriga, anunciando que os eventos que viriam perturbariam as certezas de Richard Lawson. Uma semana depois, o Sterling Hotel sediou uma prestigiosa festa de gala beneficente. Os convidados estavam entre as figuras mais influentes de Nova York, e cada detalhe precisava ser perfeito. Emma Johnson, como coordenadora de logística do evento, supervisionou discretamente os preparativos, conferindo as mesas, controlando a iluminação e cuidando de imprevistos. Richard Lawson, convidado de honra de uma cerimônia de premiação, entrou no saguão, elegante e confiante. Mas naquela noite ele não podia ignorar Emma. Quando um garçom tropeçou em um cabo bagunçado, Emma interveio imediatamente, restaurando a ordem com um gesto preciso e uma voz calma. Richard, observando, sentiu uma pontada de admiração. No final da noite, quando se preparava para um discurso, Richard parou ao lado de Emma. Ele a encarou por um instante, sem saber o que dizer. Então, num tom de voz que pretendia ser educado, mas que revelava seu espanto: "Tenho que admitir, você lidou com tudo muito bem esta noite." Emma ergueu os olhos, surpresa com a sinceridade inesperada na voz dele. Ela respondeu com um leve sorriso: "Obrigado, Sr. Lawson. Esta foi uma noite importante, e eu queria ter certeza de que tudo correria bem." Essa breve conversa mudou alguma coisa. Richard sentiu que sua arrogância habitual não a afetava. Ele não podia mais simplesmente ridicularizá-la para se sentir superior. Havia algo magnético, quase intimidador, em sua calma e postura. Nos dias que se seguiram, Richard se viu observando Emma com mais frequência do que pretendia. Cada sorriso educado, cada gesto atencioso reforçava a impressão de que por trás da posição dela como governanta se escondia uma inteligência e uma força que ele jamais reconhecera. Esse primeiro contato, ainda que breve, lançou as bases para um respeito crescente. Richard compreendeu pela primeira vez que subestimar Emma Johnson havia sido um erro monumental. E naquela noite, uma admiração secreta se enraizou em sua mente, uma admiração que ele ainda não queria admitir. Poucos dias após a gala, Richard Lawson esperava encontrar Emma no saguão, cuidando de seus afazeres habituais. Mas desta vez, não foi apenas sua postura calma e precisão que lhe chamaram a atenção.
Ele soube por um dos assistentes do hotel que por trás de sua descrição, se escondia uma mulher incrivelmente competente e comprometida. Emma não se limitou a limpar e organizar espaços, ela ajudou a melhorar a eficiência da equipe, propôs soluções de gerenciamento de eventos e até participou de projetos de caridade apoiados pelo hotel. Ela organizou coletas para famílias carentes, supervisionou programas para jovens e inspirou seus colegas a serem o melhor que podiam ser. Richard, ao ouvir tudo isso, sentiu uma mistura de surpresa e vergonha. Como ele poderia julgar uma mulher por sua posição e aparência, quando ela possuía talento e inteligência que superavam em muitos executivos de sua empresa? Mais tarde, ele observou Emma explicar calmamente a um novo membro da equipe como lidar com uma situação complexa com um cliente exigente. Seus gestos eram precisos, sua voz suave, porém segura, e sua autoridade natural impunha respeito sem a necessidade de gritar ou ameaçar. Richard percebeu que a humilhação que lhe infligiu não era nada comparada à força e à dignidade que ela personificava. Naquele dia, Richard percebeu algo que nunca havia considerado antes. O verdadeiro poder não reside em dinheiro, status ou arrogância, mas em autocontrole, inteligência e resiliência. Emma Johnson, a quem ele havia ridicularizado sem motivo, acabará de lhe dar sua primeira lição de humildade. Ao sair do salão, Richard lançou-lhe um olhar discreto, uma mistura de admiração e culpa. Pela primeira vez, ele soube que teria que repensar tudo o que acreditava sobre os outros e sobre si mesmo. Nos dias que se seguiram, Richard Lawson se viu pensando em Emma com mais frequência do que gostaria. Cada interação com ela despertava um sentimento desconfortável, culpa. Ele começava a perceber o quão injusto sua arrogância e seus julgamentos precipitados haviam sido. A mulher que ele havia ridicularizado condescendentemente estava se revelando não apenas competente, mas também admirável em sua humanidade e resiliência. Certa manhã, ao entrar no saguão, Richard ouviu funcionários discutindo sobre a eficácia de Emma em um projeto de arrecadação de fundos para crianças carentes. As vozes estavam repletas de respeito e gratidão pelo seu comprometimento. Richard, sentado em seu escritório, sentiu uma pontada no coração. Ele pensava que conhecia o valor de uma pessoa apenas com base em sua função e aparência. E estava enganado. Mais tarde, durante uma reunião improvisada com a equipe, Emma resolveu com calma e tato uma situação delicada envolvendo um cliente insatisfeito. Richard, testemunhando essa maestria, sentiu sua própria arrogância ruir. Percebeu que a humilhação que lhe infligiu não era apenas injusta, mas também indicava sua própria cegueira. Essa constatação forçou a refletir sobre si mesmo. Quantas vezes ele havia julgado os outros precipitadamente? Quantos talentos e qualidades ele havia desconsiderado por pura vaidade? Richard sentiu vergonha genuína, mas também profundo respeito por Emma, que continuou a brilhar apesar de tudo. Pela primeira vez, ele soube que teria que reparar seus erros, não simplesmente pedindo desculpas, mas mudando sua maneira de ver e agir. Esse erro de julgamento marcou o início de uma transformação interior, e Richard Lawson começou a entender que algumas lições só podem ser aprendidas com humildade diante daqueles que subestimamos. Poucos dias depois, o Sterling Hotel realizou uma conferência interna para homenagear os funcionários mais merecedores. Richard Lawson, sempre acostumado a brilhar em público, preparava-se para proferir um discurso sobre liderança e sucesso, confiante em sua autoridade. Mas o que ele não sabia era que Emma Johnson estava prestes a se tornar o centro das atenções, da forma mais inesperada. Ao subir ao palco, Richard avistou Emma, concentrada na gestão técnica da sala. De repente ocorreu um pequeno incidente. Um projetor estava piscando perigosamente, ameaçando arruinar a apresentação. Sem hesitar, Emma interveio com eficiência, restaurando o equipamento e acalmando os técnicos em pânico. A sala inteira assistia, admirada. Richard, surpreso, percebeu que todos os olhares estavam voltados para ela. Num gesto que jamais imaginara, declarou publicamente: "Quero reconhecer o trabalho excepcional da senhora Emma Johnson. Sua habilidade, rapidez e profissionalismo evitaram um desastre hoje." Seguiu-se um silêncio, seguido de calorosos aplausos vindos da sala. Emma, digna e calma, curvou-se levemente, aceitando o cumprimento graciosamente. Ela não pretendia humilhar Richard em troca, mas sua presença e eficiência falavam por si. Richard sentiu uma mistura de humilhação e admiração. Pela primeira vez percebeu que sua arrogância passada não fora apenas injusta, mas também risível diante da competência e dignidade de Emma. Ele havia subestimado uma mulher que antes considerava insignificante, e esse erro acabará de ser exposto publicamente.
Esse reconhecimento público foi um ponto de virada. Richard Lawson entendeu que seu status e dinheiro não eram páreo para a força moral e a inteligência de uma pessoa humilde, porém brilhante. Emma, no entanto, continuou seu trabalho com o mesmo foco, provando silenciosamente que a verdadeira grandeza não reside em título ou poder, mas em integridade e competência. E naquela sala cheia de luz e murmúrios de admiração, Richard Lawson começou a se transformar, lenta mas seguramente. Após a conferência, Richard Lawson não pôde mais ignorar a realidade. Emma Johnson não era apenas competente, ela era excepcional. Cada vez que havia lidar com uma situação complexa, resolver um problema ou tranquilizar um colega, sua admiração aumentava. Mas esse respeito crescente também era acompanhado por um sutil constrangimento. Ele teve que admitir que havia sido profundamente injusto com ela. Certa tarde, quando um cliente VIP fez uma reclamação difícil, Richard observou Emma lidar com a situação com calma e precisão. Ela falou com gentileza, mas com firmeza, guiando o cliente em direção a uma solução satisfatória, mantendo o respeito de todos. Richard sentiu uma pontada de inveja misturada com admiração. Ele jamais teria sido capaz de agir com tanta compostura naquela situação. Mais tarde, ele se aproximou dela, desta vez sem arrogância ou julgamento. Emma, eu queria me desculpar pelo meu comportamento passado. Eu fui ridícula e injusta. Você tem minha admiração. Emma olhou para ele calmamente, seus olhos refletindo uma sabedoria serena. Ela respondeu gentilmente. Obrigado, Sr. Lawson. Nunca é tarde para admitir seus erros. Essa conversa marcou um ponto de virada. Richard começou a consultar Emma sobre certas decisões relacionadas ao hotel, percebendo que seus conselhos eram inestimáveis. Ele descobriu que suas ideias eram claras, precisas e inovadoras, e não podia mais duvidar de sua competência. Aos poucos, a atitude de Richard mudou. Ele parou de criticar, passou a ouvir e aprender. Os outros funcionários notaram essa mudança sutil, mas significativa. O que começara como humilhação transformou-se em respeito mútuo. Emma, por sua vez, continuou a demonstrar profissionalismo e dignidade, inspirando aqueles ao seu redor a se superarem. Para Richard Lawson, essa evolução foi mais do que apenas uma lição de negócios. Foi uma lição de humildade, respeito e reconhecimento do valor dos outros, independentemente de sua posição social. E nessa mudança, ele descobriu um lado de si mesmo que nunca havia explorado, a capacidade de aprender e crescer com aqueles que antes desprezava. Algumas semanas depois, a gerência do Sterling Hotel anunciou uma decisão importante. Graças ao seu profissionalismo, inteligência e comprometimento, Emma Johnson receberia uma promoção significativa. Ela agora seria responsável por coordenar todos os eventos do hotel, uma função fundamental que demonstrava seus talentos e liderança. No anúncio oficial, Richard Lawson se levantou e falou na frente de toda a equipe. Gostaria de parabenizar Emma Johnson por seu trabalho e dedicação excepcionais. Ela demonstrou habilidade, paciência e liderança em um nível nunca visto antes neste hotel. Sua promoção é merecida. Aplausos estrondosos acompanharam o anúncio. Emma, comovida, mas ainda digna, curvou-se levemente e agradeceu à gerência. Ela sabia que sua promoção não era apenas um reconhecimento ao seu trabalho, mas também a prova de que a perseverança e a dignidade sempre triunfavam no final. Richard, observando a cena, sentiu um orgulho renovado misturado à humildade. Ele entendeu que não era mais o homem que julgava e humilhava irrefletidamente. Agora tinha um aliado, alguém que respeitava profundamente e que continuaria a inspirar e guiar a equipe com excelência. Nos dias seguintes, Richard consultou Emma sobre vários projetos importantes, buscando seus conselhos e levando suas recomendações a sério. O relacionamento deles, antes marcado pela arrogância e humilhação, havia se transformado em uma parceria baseada no respeito e na confiança mútuos. Emma, por sua vez, continuou a trabalhar com o mesmo rigor e empenho, sabendo que seu valor era agora reconhecido, e que mesmo aqueles que a desprezavam poderiam aprender e evoluir. Assim, este capítulo de sua vida marcou uma virada. A humilhação inicial deu lugar a uma vitória silenciosa, mas poderosa, provando que dignidade, competência e resiliência são forças que nada pode quebrar. Poucos meses após a promoção de Emma, o Sterling Hotel funcionava com notável eficiência e harmonia. Os funcionários tinham maior respeito pelo seu trabalho e se inspiravam no exemplo de Emma, enquanto Richard Lawson havia mudado profundamente. Sua arrogância dera lugar a uma humildade genuína, alimentada pela admiração e respeito por uma mulher que ele outrora ridicularizara. Certa manhã, quando ambos passavam pelo salão, Richard parou ao lado de Emma e disse com um sorriso: "Sabe, Emma, eu aprendi muito com você. Eu achava que sabia tudo,
Mas você me mostrou que a verdadeira grandeza não está no dinheiro ou no poder, mas na coragem e na dignidade. Emma olhou para ele calmamente com um leve sorriso nos lábios. E você aprendeu que respeito deve ser conquistado, Sr. Lawson. Fico feliz que tenha entendido. O relacionamento deles evoluiu para um vínculo baseado no respeito mútuo. Richard frequentemente buscava seus conselhos, ouvia suas sugestões e admitia seus erros sem orgulho. Emma, por sua vez, continuou a se destacar em seu trabalho, inspirando aqueles ao seu redor com sua perseverança e sabedoria. O que Richard Lawson pensava ser uma simples lição de educação e reconhecimento profissional se transformou em algo mais profundo, a capacidade de questionar a si mesmo, de evoluir e de valorizar aqueles que por muito tempo foram ignorados ou subestimados. E no saguão iluminado do Sterling Hotel, em meio aos lustres brilhantes e aos clientes agitados, uma verdade simples e poderosa emergiu. A humilhação pode ser o ponto de partida para a transformação, e a dignidade combinada com o talento sempre triunfa no final. Richard Lawson não era mais o mesmo homem. Emma Johnson não apenas conquistara o respeito que merecia, como também despertara nele uma nova humildade e sabedoria. E juntos, nesse novo equilíbrio, criaram um ambiente onde competência, respeito e integridade eram finalmente os verdadeiros valores do sucesso.